Ligação, eu sou descendente em segundo grau, né, de família italiana. Meu pai era imigrante, era napolitano, veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, desembarcou, como todos os outros imigrantes, em navios que vieram da Itália do período pós-guerra, para tentar uma vida melhor no Brasil, né, que aquele período disse que estava muito difícil conseguir trabalho na Itália. Foi um período de muita recessão depois da guerra, e se falavam naquela época na Itália que tinha muita oportunidade no Brasil. Meu pai contava essa história que nas praças todas eles colocavam cartazes recrutando pessoas para virem trabalhar no Brasil, que estava na época da construção de Brasília, época do Juscelino Kubitschek e tal, presidente. E ele era, quando ele veio para cá, ele veio para trabalhar, enfim, na construção de Brasília, só que desceu no Porto de Santos. Em Santos, a primeira parada foi São Paulo. Aqui em São Paulo ele sentiu muita vontade de comer a pizza, porque ele era napolitano. E se a gente for falar mais para frente sobre a história da pizza, a história da pizza se inicia em Nápoles, né? E ele, como um bom napolitano, todo napolitano sabe fazer pizza. E ele era construtor também. Então, assim, ele com a vontade que ele tinha de comer pizza, que não existia naquela época aqui, eu estou falando em 1958, 57, né? 6, 7, 8, muita gente não sabia o que era pizza. É engraçado hoje a gente falar isso, né? As pessoas não sabiam o que era pizza, mas não sabia, porque hoje então as pessoas não conheciam muito bem pizza. Aí eu me lembro que ele contando pra gente que ele procurava e não achava. Aí ele resolveu construir o forno dele mesmo. E aí do forno dele ele sabia fazer a pizza, aí comprou a farinha, o tomate, tudo, e fez as primeiras pizzas aqui. A vizinhança começou a gostar, perguntar o que era aquilo, e ele falava que era tal da pizza, tal. Ali deu um start nele, falou, vou abrir uma portinha, começar a fazer pizza e vou começar a vender, em vez de ir para Brasília. E ali, por exemplo, começou a nossa história da esperança. Ali começou a história de uma portinha na Avenida Morumbi, onde a família que trabalhava, né? E a família, logo quando ele viu que as pessoas gostaram, ele chamou o restante da família que estava em Nápoles. Aí os outros embarcaram, vieram para o Brasil para ajudar no trabalho. Então era uma empresa 100% familiar, família que trabalhava na operação. E aí de lá o negócio foi crescendo. Eles viram que no Morumbi era um bairro de alemães, né? Na época eles queriam ir para um bairro de italianos, e o bairro de italianos é o Bexiga. Um ano de porta aberta, eles viram que o lugar ficou pequeno, porque faziam filas na porta, que queriam experimentar o que era a pizza, e aí eles foram para o Bexiga. Do Bexiga, que era o bairro Reduto Italiano, eles construíram a casa deles, pegaram um sobrado onde eles moravam em cima da família, e o comércio era embaixo, como é feito até hoje em Nápoles. A Esperança, para quem não sabe, foi a introdutora da pizza margherita, né, no Brasil. Não se fazia, foi a primeira casa a fazer a pizza margherita. E a gente comunica isso daí para os nossos clientes. O pão de calabresa, por exemplo, que hoje tem todas as pizzarias, né, que chama Tortano, que introduziu no Brasil fomos nós, a família também, não existiam antes da Esperança. Então, por exemplo, a margherita, como eu falei, nós fomos a primeira casa a fazer a pizza margherita aqui no Brasil. Então isso acaba sendo uma baita referência para outras pizzarias e historicamente para a cidade. Tanto que a gente usa um slogan também que fala Esperança Patrimônio de São Paulo. Patrimônio por quê? Porque exatamente foi introdutora de alguns produtos há muitos anos atrás.
verdade, abrir esse método do esquiado, né, que é batendo a massa para que ela possa esticar, né, ficar bem elástico. Vai esticando ela. A massa que a gente usa aqui é massa de longa fermentação, é a massa que fica de 24 a 48 horas, fazendo uma fermentação bem lenta. Isso é para quê? Para trazer mais digestibilidade. Vendo, ó, como ela fica bem, macia, ó. Quando ela está bem trabalhada assim, você vê que ela estica, mas ela não rasga. Isso aí significa que a gente desenvolveu um da massa. E aqui o disco está aberto, o formato que a gente usa de 35. Molho de tomate sempre fresco. E ali vai espalhando toda a pizza. Igual, ó. Essa que eu vou fazer é a marguerita, ela tem que ter bastante molho de tomate. E a gente usa uma mussarela especial. Ela é feita metade com leite de búfala e metade com leite de vaca. É uma mussarela mais leve, tá mais suave, vai. Vou colocar uma mussarela, vou colocar um manjericão. O manjericão que a gente usa é o pequenininho, que ele é bem perfumado, esse manjericão. Finaliza com a parmesão. Vale lembrar que a Esperança foi a primeira pizzaria a fazer a marguerita aqui no Brasil. A gente tem mais de 63 anos de história. Vou colocar um pouquinho de azeite.